dia, boa tarde ou boa noite. Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, São Paulo, capital. Abordamos nesta reflexão o penhor imutável de Deus. O nosso texto, Efésios, capítulo 1, do verso 11 ao verso 14. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo crido e ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Na abordagem anterior, no versículo 3, é afirmado que nós já somos pessoas completamente, totalmente abençoadas com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. E até o versículo 10, ele elenca várias facetas destas bênçãos que já nos estão garantidas. E ele continua do verso 11 até o verso 13 a elencar estas bênçãos. Fomos feitos heranças, fomos predestinados, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Completa na parte primeira do verso 13, e vós também, vós, gentios ou não judeus que habitais em Éfeso, como também todos os demais que têm crido em outras plagas da terra, que também crestes, também estão abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, bênçãos garantidas, dadas gratuitamente por Deus. Mas se pergunta, mas qual ou onde está a certeza que já obtivemos tais bênçãos e gozamos perante Deus desta altíssima posição? Então ele fala na parte última do verso 13, e tendo sido também crido, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Somos, portanto, informados que o Espírito Santo de Deus é o penhor das promessas concedidas pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. O termo penhor possui dois sentidos. O primeiro é o termo jurídico, que tem o seguinte entendimento: uma entrega de coisa móvel ou imóvel como garantia de uma obrigação assumida. E o segundo é uma figura de linguagem chamada metonímia. A metonímia é a figura que designa uma coisa com o nome de outra com a qual possui afinidade. Por exemplo, a morte estava na garrafa. Não estava na garrafa como objeto, como continente, e sim naquilo que estava dentro da garrafa, ou seja, a morte estava no veneno dentro da garrafa. Ou eu tomei um copo d'água. Ninguém toma o copo, e sim o líquido que está dentro do copo. Então, nesse sentido, percebemos que o termo penhor se refere a um termo jurídico, um termo judicial, transitado em julgar. Mas vem outra pergunta: mas em que alicerce, em que base se fundamenta esta garantia, esse penhor? Primeiro, se alicerça no fato de termos obtido quitação completa, quitação total do nosso débito de pecado e de culpa. Colossenses 2,14 afirma: o escrito de dívida que havia contra nós, ele tomou, rasgou e o pregou na cruz. Em termos jurídicos, sabemos que uma promissória furada ou rasgada não tem mais nenhum valor. E ele pegou não somente e rasgou, ele pregou na cruz. Então, o nosso pecado, passado, presente, futuro, está totalmente quitado, e o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, não tem mais nada a reivindicar, porque nós já pertencemos ao Salvador. O segundo fundamento se encontra na promessa do Deus que não pode mentir, que está em Tito capítulo 1, verso 1 e 2. O Deus que não pode mentir, nele se alicerça a nossa garantia, que é o nosso penhor, o Espírito Santo. E terceiro, se alicerça no Deus imutável, o Deus que não muda. Segundo, o Deus que não pode mentir. E terceiro, o Deus que não muda, o Deus imutável. Está em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. O Senhor diz: porque eu, o Senhor, não mudou. Por isso vós não sois consumidos. Portanto,
Mais um alicerce, o quarto, na presença perene do Cristo, como nos deixou em Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o nosso pecado, o nosso débito totalmente quitado, garantido pelo Deus que não pode mentir, garantido pelo Deus que não muda e garantido pela presença constante do Cristo conosco e com o seu Espírito que em nós habita. Nos faz lembrar daquele belo hino que cantamos: que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo